Imagine que você é um dos homens mais poderosos da Europa. Você está saindo do trabalho em uma tarde comum e, de repente, um grupo armado surge do nada. Seu motorista agora se encontra rendido e, antes que alguém perceba, você é empurrado para dentro de uma van e desaparece sem deixar rastros. Dias depois, a polícia recebe sua foto acorrentado a uma parede, junto com um desafio deixado pelos sequestradores. Eles pedem um resgate milionário e deixam bem claro: qualquer erro poderia custar a sua vida. Este crime ocorreu em 9 de novembro de 1983, quando Alfred Freddy Heineken, o homem que comandava uma das maiores cervejarias do mundo, foi sequestrado em plena luz do dia. Foram 21 dias de negociações, e o preço do resgate foi um recorde para a época, 11 milhões de dólares. Ninguém sabia que esse crime vinha sendo planejado há 2 anos por 5 homens. Eles desafiaram a polícia enviando códigos e mensagens secretas para não serem pegos e negociarem o resgate. Essa é a história de um dos sequestros mais ousados e bem planejados da história. Como será que um grupo de criminosos arquitetaram cada detalhe de um crime quase perfeito e como Freddy Heineken e seu motorista sobreviveram a 21 dias de cativeiro? Por volta das 7 da noite, ele estava saindo do escritório, na sede da Heineken em Amsterdã, quando um evento muito estranho aconteceu. Seu chofer, Abe Dodderer, que trabalhava há quase 4 décadas para a família Heineken, o aguardava no carro. Uma van laranja muito suspeita encosta bem ao lado deles, e de lá saíram 5 homens encapuzados. Esses caras estavam armados, e para conter o magnata, usaram spray de pimenta, forçando Fred e seu motorista a entrarem no veículo. O pobre Dodderer ainda tentou reagir, mas não teve jeito. Depois de uma breve briga, ambos foram levados. Algumas testemunhas assistiram tudo de perto e não puderam fazer nada. Tudo aconteceu muito rápido. Os sequestradores estavam tão bem coordenados que conseguiram fugir sem deixar nenhum rastro. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Alfred Heineken en zijn chauffeur zijn midden op de dag ontvoerd. Getuigen melden dat 3 mannen hen in een klaarstaande bestelwagen trokken en snel verdwenen. Tot op heden is er geen losgeld geëist en blijven de ontvoerders in volledige stilte. Os sequestradores levaram Fred e o motorista para uma fábrica na zona portuária de Amsterdã, onde foram mantidos em celas improvisadas. Se passaram dias depois desse acontecido, nem a polícia e sua família receberam alguma exigência. Depois de algum tempo, a polícia recebeu uma carta anônima em uma delegacia. A carta tinha uma foto de Fred segurando um jornal com uma das mãos, enquanto a outra estava acorrentada a uma parede suja. Os sequestradores exigiam 11 milhões de dólares. Momentos depois, o telefone da delegacia tocou. Ao atender, o policial ouviu uma voz distorcida, enquanto o som de um gravador sendo pressionado contra o bocal de um telefone público ecoava na linha. Esta é a coruja. O resgate está pronto e o rato está presente para a partida imediata. Era a voz de Alfred sendo reproduzida por um gravador. A partir dessas palavras, o sequestro de Heineken virou uma das maiores operações policiais da história da Holanda. A atenção mundial aumentava a cada dia, colocando ainda mais pressão sobre os sequestradores. Enquanto Fred permanecia em cativeiro, os sequestradores seguiam com suas rotinas diárias como se nada tivesse acontecido, evitando qualquer atitude que pudesse despertar suspeitas. A tensão estava no ar e todo o mundo se perguntava: quem seriam os criminosos por trás desse sequestro tão engenhoso? Era 1981. Em uma sala escura de Amsterdã, 5 homens traçavam um plano ousado que entraria para a história. No centro da mesa, Cor van Hout, um cara ambicioso que se recusava a levar uma vida comum, detalhava cada etapa do crime que poderia mudar suas vidas para sempre. A gangue já tinha feito fortuna com negócios imobiliários, expulsando invasores e inadimplentes com métodos bem questionáveis. Eles se envolviam em atividades obscuras que chamavam a atenção da polícia de tempos em tempos. Com a crise econômica atingindo a Europa, os luxos que eles tanto gostavam, como carros caros, festas extravagantes, mulheres e cavalos de corrida, começaram a se tornar um problema. Eles precisavam de um grande golpe. Antes do sequestro de Heineken, foi só questão de tempo até que Van Hout e seu grupo começassem a vasculhar os jornais atrás de um alvo perfeito. Depois de tanta pesquisa, a vítima perfeita apareceu: Freddy Heineken, o rei da cerveja, um dos homens mais ricos da Europa. Todos eles eram homens meticulosos e, acima de tudo, dispostos a tudo por dinheiro.
Cada um deles tinha um papel específico em todo esse esquema. Cor Van Hout era o cérebro da operação. Willem Hollander seria o executor, a força bruta do grupo, um homem violento que não tinha medo de sujar as mãos. Franz Mayer era o especialista em logística e segurança. Sua função era assegurar que tudo corresse sem falhas, desde esconderijos até rotas de fuga, transformando o sequestro em um esquema quase militar. Para que não fossem pegos, precisavam de um falsificador, cargo que ficou na responsabilidade de Jan Boelard. E Martin Erkamps seria o motorista e apoio tático. Conhecia as ruas como ninguém e seria o responsável por garantir que todos saíssem ilesos. Cada um sabia exatamente o que precisava fazer. Os 5 estavam reunidos em uma mesa, escutando atentos sobre o plano enquanto o cheiro de charuto e álcool pairava no ar. Para a execução perfeita deste sequestro, os criminosos estabeleceram 3 regras a serem seguidas. Primeiro, o trabalho tinha que render dinheiro suficiente para que nunca mais precisassem roubar. Segundo, a vítima precisava ser absurdamente rica e alguém por quem um resgate milionário fosse pago sem hesitação. E por último, não podia ser um político nem alguém da realeza para evitar problemas diplomáticos. O rei da cerveja se encaixava perfeitamente no perfil, um empresário bilionário, querido pelo público e essencial para uma das maiores marcas do mundo. A decisão foi tomada na virada do ano. A gangue brindou com champanhe Dom Perignon em uma festa de ano novo, e a partir dali começou a execução do plano. Eles não estavam brincando. Armaram um verdadeiro arsenal de pistolas e fuzis, roubaram 6 carros para serem usados na fuga e até criaram uma trilha de pistas falsas para despistar a força-tarefa policial. Durante 2 anos, estudaram cada passo de Heineken, monitorando sua rotina, sua casa, sua família e seu escritório. Agora, eles esperavam o momento certo. Imagine acordar em um lugar completamente escuro, sem janelas, sem relógio, sem nenhuma pista de quanto tempo passou. O ar é pesado, úmido, com um cheiro forte de mofo e poeira. O chão frio pressiona suas costas, e quando você tenta se mover, percebe que está com a mão esquerda acorrentada, como um animal. Foi assim que Fred abriu os olhos no cativeiro que mudaria sua vida para sempre. Depois do sequestro, levaram os reféns às pressas para um armazém no oeste de Amsterdã. Lá, prepararam uma cela insonorizada, onde uma parede falsa havia sido construída para conter 2 celas à prova de som e impossíveis de serem encontradas. No canto, um banheiro químico improvisado era a única dignidade que lhe deram. Apenas uma porta de aço selava sua liberdade. O CEO da Heineken, acostumado ao luxo e ao poder, agora era só um prisioneiro de algo que ele não controlava. A ideia inicial era manter Heineken e seu motorista por apenas 48 horas. A exigência do resgate era o mais alto já pedido na Europa até aquele momento: 11 milhões de dólares. Dentro daquelas paredes apertadas, o bilionário e seu motorista foram despidos, acorrentados e isolados, sem qualquer contato um com o outro. Suas roupas foram queimadas para eliminar qualquer pista que pudesse levar até eles. A única companhia que eles tinham era uma música repetitiva, que martelava sua cabeça sem parar por um alto-falante escondido. Não era alta, mas era constante. Um truque psicológico para desorientar e minar a resistência pouco a pouco. Para tentar manter a sanidade, Heineken começou a criar pequenas rotinas. Sempre guardava uma fatia de pão para comer depois, caso não houvesse mais comida no dia seguinte. Mesmo algemado à parede fria e úmida, ele se recusava a ceder. Sua resistência impressionou os sequestradores. A vítima, então com 60 anos, bateu de frente com a gangue por causa da comida e das condições de seu cativeiro. Os sequestradores ficavam confusos com suas exigências. Em um momento de desespero, até tentou subornar um dos sequestradores para ser libertado. Seu motorista, Doderer, também tentava sobreviver ao pesadelo. Para ele, que havia trabalhado 40 anos para a Heineken, aqueles foram os piores dias de sua vida. Até mesmo os criminosos sentiram pena dele. Heineken disse mais tarde que temia ter sido sequestrado pela notória fração do Exército Vermelho da Alemanha. Foi um grupo terrorista de extrema esquerda que atuou na Alemanha Ocidental entre os anos de 1970 e 1990. Durante todo o cativeiro, Heineken e Doderer nunca viram os rostos dos sequestradores. Eram apenas sombras, vozes e ordens escritas em pedaços de papel. E para provar que estavam vivos, eram obrigados a posar para diversas fotografias. A cada foto ou gravação de voz que faziam, os dois se questionavam: será que eu vou conseguir sair vivo desta situação? A gangue de Van Hout não agiu sem planejamento. Eles estudaram crimes famosos e se inspiraram em um dos sequestros mais chocantes da história, o de John Paul Getty.
Paul Getty era um jovem de 16 anos que passou 5 meses nas mãos dos criminosos, enquanto sua família se recusava a pagar o resgate. Só mudaram de ideia depois de receberem um pacote aterrorizante. A orelha direita de Getty foi enviada pelo correio como prova de que não era uma ameaça vazia. Com essa estratégia em mente, os sequestradores de Heineken deram início às negociações. A primeira etapa envolveu uma gravação de voz feita por Heineken e Doderer, reproduzida durante uma ligação anônima feita de um telefone público, um aviso claro de que estavam no controle. Os detetives, seguindo as instruções, seriam conduzidos por uma trilha de mensagens ocultas espalhadas pelo país. Os criminosos criaram um sistema de comunicação criptografado. Águia, lebre, rato, coruja. Eram códigos para confundir os detetives e garantir que apenas eles soubessem os próximos passos. O primeiro contato foi feito através de um envelope deixado anonimamente em uma pequena delegacia. Dentro estava o relógio de Heineken e uma nota de resgate, exigindo um pagamento astronômico em diferentes moedas e cédulas não rastreáveis. Enquanto isso, a sua empresa se preparava para transferir um dos maiores pagamentos de resgate do mundo, o equivalente hoje a 50 milhões. As notas eram de 4 moedas diferentes e não rastreáveis, pesando mais de 90 quilos em dinheiro. Para sinalizar aos sequestradores que aceitavam os termos, um código silencioso deveria ser publicado na seção pessoal de um famoso jornal holandês. O prado é verde para a lebre. O plano era quase perfeito. Porém, eventos fora do controle da gangue ou da própria polícia fez tudo dar errado. Os sequestradores exigiram que um policial desarmado levasse o resgate em uma van estacionada na casa de Fred em Nordvik, mas a multidão de repórteres em torno da propriedade tornou isso impossível. Os repórteres que acampavam em frente à casa de Heineken tornaram impossível a primeira tentativa de entrega. Os criminosos ficaram em silêncio absoluto por dias. A tensão aumentava e a segurança dos reféns estava em jogo. A comunicação foi restabelecida por meio de novos códigos publicados nos jornais. Para que a segunda tentativa de entrega do dinheiro desse certo, a gangue precisava de um carro com um walkie-talkie. O walkie-talkie seria usado para enviar instruções via rádio para o motorista que fosse entregar o resgate. Mas, enquanto isso se desenrolava, uma pequena pista surgiu e colocaria a polícia na cola dos sequestradores. Alguns agentes que monitoravam qualquer detalhe atípico notaram um pedido de comida chinesa para apenas 2 pessoas, feito para um armazém suspeito bem afastado da cidade. Esse detalhe, aparentemente inofensivo, confirmaram suas suspeitas que havia uma grande chance dos reféns estarem ali. Apesar disso, os criminosos seguiam com o plano. A segunda tentativa de receberem o dinheiro foi posta em ação. A polícia tentaria rastrear o dinheiro através de um helicóptero com uma câmera de visão noturna, mas um problema técnico comprometeu toda a operação. No momento certo, a ordem foi transmitida pelo walkie-talkie. Rato. O código para o motorista encarregado de transportar o resgate desacelerar sobre o viaduto e, com precisão, despejar 5 malas postais no bueiro marcado. O dinheiro escorregou pela tubulação e pousou diretamente na caçamba de uma caminhonete à espera. Em segundos, a gangue desapareceu com os malotes sem deixar rastros. A fuga foi digna de um filme. Os sequestradores dirigiram até uma área arborizada no sudeste de Amsterdã, onde esconderam o resgate em barris subterrâneos. Mas a parte mais inusitada veio depois. Para evitar chamar a atenção, abandonaram os carros e fugiram de bicicleta, pedalando para a liberdade. O dinheiro foi entregue e os criminosos fugiram por um breve momento. Eles não contavam que a polícia tinha uma carta na manga. As notas estavam marcadas para serem rastreadas e todas as ligações dos sequestradores eram meticulosamente rastreadas. A caçada havia começado antes mesmo do resgate. Foi assim que as autoridades chegaram ao galpão onde Fred Heineken e seu motorista estavam presos. Do lado de fora, o lugar parecia apenas mais um depósito abandonado, mas lá dentro, o cenário era bem diferente. Quando os policiais invadiram o armazém, se depararam com um silêncio inquietante. O espaço parecia vazio, até que alguém notou algo estranho nas paredes. Depois de alguns minutos, uma passagem falsa foi descoberta. Atrás dela estavam as celas improvisadas que mantinham Heineken e seu motorista por 21 dias. Dias que pareciam uma eternidade para eles. Música alta tocando sem parar, pouca comida, escuridão absoluta. Uma tortura psicológica que desgastava mais do que qualquer ferimento físico. Quando a porta foi arrombada, o barulho ecoou como um trovão. A luz invadiu o espaço minúsculo, cegando os prisioneiros por alguns instantes. Heineken, magro e com a barba crescida, mal conseguia acreditar no que via. O rosto pálido se virou para os policiais e, mesmo exausto, não perdeu a ironia. Vocês não podiam ter vindo um pouco mais cedo? Brouwerijdirecteur Heineken en zijn chauffeur Doderer zijn vanmorgen vroeg door de politie bevrijd in een loods even buiten Amsterdam, waar ze na hun ontvoering 3 weken hebben vastgezeten.
A notícia da libertação se espalhou rapidamente. O magnata da cerveja estava livre, mas a história ainda não tinha chegado ao fim. A quadrilha conseguiu fugir com cerca de 1/4 do resgate, o equivalente a 2,5 milhões. O restante foi encontrado dias depois, enterrado em barris, graças a pedestres que esbarraram sem querer no esconderijo. Só que a liberdade de Heineken não significava que os criminosos haviam vencido. A partir daquele momento, começava uma perseguição para capturar os homens que ousaram desafiar toda a inteligência policial. A caçada aos sequestradores se tornou uma operação internacional envolvendo a Interpol e autoridades de vários países. Sabendo que estavam sendo perseguidos, os membros da gangue decidiram se separar, tentando despistar a polícia. Mas as pistas deixadas para trás, incluindo as notas de resgate marcadas, foram o fio condutor para que os investigadores localizassem os responsáveis. Cor Van Hout e Willem Holleder fugiram para a França, mas foram capturados em Paris poucos meses depois. Van Hout, o mentor do sequestro, passou anos tentando escapar da sombra do crime que o tornou famoso. Ele costumava dizer à sua cunhada, Astrid Holleder, que o sequestro de Heineken havia amaldiçoado sua vida. Em 2003, Van Hout foi morto a tiros ao sair de um restaurante em Amsterdã. Ele já era uma figura quase lendária no crime organizado holandês, sobrevivendo a 2 tentativas de assassinato antes de ser traído por seu próprio amigo de infância e braço direito. Holleder foi condenado em 2019 à prisão perpétua por organizar o assassinato de Van Hout e outros 4 homicídios ligados ao crime organizado. As provas vieram à tona quando sua própria irmã, Astrid, gravou secretamente confissões que desmontaram sua defesa. No mesmo julgamento, Holleder também foi condenado pelos assassinatos de Thomas van der Bijl, um criminoso que supostamente ajudou lavar o dinheiro restante do resgate, comprando imóveis e bordéis, e de outros 3 homens ligados ao crime organizado holandês. Jean Boelard foi condenado a 12 anos pelo sequestro e mais tarde a 1 década de prisão pelo assassinato de um agente alfandegário em 1994. Franz Mayer, que alegou ter queimado sua parte do dinheiro em uma praia, fugiu para o Paraguai após escapar de um centro médico fingindo uma doença mental. Depois de anos de disputas legais, ele foi extraditado para a Holanda em 2002. Martin Erkamps, o mais jovem do grupo com apenas 21 anos na época do sequestro, recebeu 9 anos de prisão. Ele foi preso novamente em 1996 por tráfico de drogas na Espanha e desapareceu dos holofotes por anos. A caçada terminou com todos os envolvidos presos, mas o sequestro de Fred Heineken deixou cicatrizes profundas em sua memória e marcou para sempre a história da Holanda. A primeira coisa que Heineken fez foi montar uma empresa de segurança pessoal composta por ex-policiais para a proteção dele e de sua família. Ele fortificou sua casa e passou a viajar em carros blindados. Fred uma vez fez uma famosa declaração sobre o sequestro: "Fui mais torturado psicologicamente do que fisicamente." Essa frase reflete a experiência angustiante que ele viveu durante os dias de cativeiro, onde a constante ameaça e a pressão psicológica foram tão impactantes quanto o próprio ato de sequestro. Aproveite e assista agora a esse outro crime engenhoso que se tornou o maior assalto à bomba da história.